Não adianta nada você ter uma rentabilidade com percentual alto em um investimento qualquer, só que quando você descontar a inflação, você ter um rendimento ruim, real, né? Porque o rendimento ele tem que ser de qualquer investimento, ele precisa ser considerado dentro de um cenário que existe inflação, né? Você precisa descontar a inflação do percentual da rentabilidade desse investimento para você saber qual foi o seu rendimento real, porque ao longo do tempo o dinheiro ele está perdendo poder de compra, né? Esse é o efeito inflacionário. Então, aquele não adianta nada. Você tem 100 mil reais lá e você teve uma rentabilidade de 10% sobre aqueles 100 mil, eles se tornaram 110 mil, mas a inflação foi 20%, ou seja, para ter o mesmo poder de compra que você tinha com 100 mil, você teria que ter 120, mas aí você tem 110, ou seja, você perdeu o dinheiro, né? Você perdeu o poder de compra ao longo do tempo. E esse é um erro muito comum que eu vejo principalmente para investidores que investem em imóveis, né? Eu vejo que grande parte dos investidores de imóveis, eles são investidores preguiçosos, né? Eles investem em imóveis por uma inércia, né? Por ver, às vezes os pais investiam também, né? Uma coisa que ele consegue ir ali localmente, girar na cidade, encontrar às vezes um imóvel à venda ou algo do tipo, ou construir, né? Pegar um terreno, comprar um terreno e construir e tal. E ele consegue fazer esse investimento sem estudar, né? Sem saber o mínimo ali da parte financeira desse tipo de investimento. Então, normalmente são investidores preguiçosos que simplesmente vão e fazem o investimento, compram um imóvel, constroem e monta uma planilha ali onde ele coloca o que ele gastou para construir, o que ele gastou para comprar o imóvel, depois vai colocando as receitas e acha que aquilo ali é o ganho financeiro dele, né? Mas ele esquece de colocar o custo de oportunidade desse dinheiro, ele esquece de colocar o efeito da inflação, né? E às vezes, igual eu dei o exemplo, né, de um cenário de 20% de inflação, às vezes a pessoa está perdendo dinheiro e ela não sabe. Ela acha que ela tá ganhando dinheiro. Inclusive, ela sai contando pros amigos que ela ganhou 30% no imóvel e tal. E às vezes você vai ver ela tá perdendo dinheiro naquele período. Porque se ela colocasse em consideração o custo de oportunidade do CDI durante o período, mais a inflação, é um péssimo investimento, às vezes, você ganhar 30% no imóvel, né? Então, essa questão da inflação, né? Até eu estava vendo uma notícia mais cedo aqui na Reuters. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. No caso, a inflação argentina lá, anualmente, ela está batendo 143% lá atualmente, né? Essa notícia de ontem, do dia 13. Saiu há 13 horas atrás aqui, né? Na Reuters, onde o pessoal trouxe aqui algumas informações de relatos das pessoas, né, da população em relação aos custos com vestuário, né? Olha o quanto a inflação ela é perversa, né? Por isso que, e eu vou falar um pouco sobre a notícia, vou entrar em detalhes aqui, mas sobre essa questão que a gente estava falando dos investimentos, por isso que é tão importante, por exemplo, na rentabilidade, nos benchmarks que a gente usa para a rentabilidade dos investimentos, que eu uso aqui com meus clientes, por exemplo, cada perfil ele tem um benchmark diferente. Por exemplo, para quem tem um perfil conservador, que é o caso de pessoas que têm muita aversão a risco, que não conhece nada sobre investimento, tem muita aversão a risco, não quer perder nenhum centavo durante o processo de investimento, essa pessoa é um perfil conservador. E também tem as pessoas que se encaixam nesse perfil, que são as pessoas que já acumularam patrimônio e já estão na fase de aposentadoria, né? Então essa pessoa não faz sentido ela ficar tomando risco, ter volatilidade de investimento, sendo que agora ela já está numa fase de quase praticamente fruição ou já em fruição, né? Que seria
pessoa que já aposentou, já está vivendo de renda em cima desse patrimônio e tudo mais. E normalmente a gente vai utilizar como benchmark o próprio CDI. Que basicamente o dinheiro vai ficar em altíssima liquidez investido no CDI, né? Ou às vezes até algum título um pouco de curto, médio prazo ali no máximo. Já para os outros perfis que são, normalmente a gente fala do moderado e do agressivo, que são perfis de pessoas que estão ainda em fase de acumulação, né, que vão fazer aportes, que vão buscar nos investimentos uma forma de multiplicar esse patrimônio, né, de ter uma rentabilidade que vai crescer esse patrimônio para que lá na frente eles possam viver de renda em cima desse patrimônio. Tanto o perfil moderado quanto o agressivo, eu utilizo benchmarks que são indexados ao IPCA, né, que no caso é o principal índice de inflação no Brasil. Por que isso? Justamente para que a gente tenha essa visão, né, essa dinâmica de que se a inflação disparar no Brasil, ou seja, se a gente tiver uma perda muito grande do poder de compra do real, mesmo assim a gente está construindo realmente poder de compra para esse investidor no longo prazo. Então, para o perfil moderado, por exemplo, a gente usa como benchmark o IGPM, né? IGPM não, desculpa. Putz, me fugiu o nome me fugiu a sigla. IMAB5, certo? O IMAB5, ele é um índice que pega a rentabilidade dos vencimentos de títulos do Tesouro Nacional indexados ao IPCA, né? Tesouro IPCA ali, com até 5 anos de vencimento. Então, ele tem um pouquinho de volatilidade, até deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente pegar aqui no mais retorno, dá pra ver facilmente aqui o comportamento do IMAB5, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar qualquer fundo aqui para a gente comparar. Comparador de ativos aqui, que eu não preciso colocar o fundo. IMAB5. IMA é um índice, né? IMAB, que é o IMAB5. IMAB5 aqui, ó. Vou adicionar. Então perceba que se eu colocar o CDI aqui do lado, o CDI que seria o perfil conservador, né? Comparar o CDI com o IMAB5. No caso do CDI, que é essa linha vermelha, perceba que ela não tem volatilidade negativa, ela não oscila. Ela é deixa eu dar um zoom. Ela é uma linha constante. Sai da frente. Ela é uma linha constante, o CDI aqui, ó. Só sobe. Já o IMAB, ele tem volatilidade, ele balança um pouco mais. Mas no Brasil, né, no histórico aqui, se a gente pegar desde 2004, que é o que está mostrando no gráfico, ele tem uma rentabilidade bem acima do CDI. O CDI aqui acumulado 685%, enquanto o IMAB5 rendeu mais de 1.000. Justamente porque ele leva em consideração que são títulos que rendem o IPCA, né, que é o índice de inflação, mais um determinado prêmio. No caso das carteiras de perfil moderado, então a gente utiliza como benchmark o IMAB5. Então a gente busca sempre bater esse índice bater ele pelo menos e, se possível, dar uma rentabilidade um pouco maior. Mas a gente não precisa tomar muito risco, porque a gente pode simplesmente montar uma carteira de título, né, montar uma carteira similar à carteira do índice, né, com títulos Tesouro IPCA. Mas normalmente a gente vai usar ali fundos multimercados, também fundos de ações, para a gente buscar uma rentabilidade adicional, mas sem fazer muita firula.
certo? Já um perfil agressivo, né, que seria o terceiro perfil, a gente utiliza normalmente o IPCA mais 10%. Então perceba que os dois outros perfis, que não é o conservador, será que a gente consegue colocar aqui para vocês verem o acumulado do que seria o IPCA mais 10%? Acho que sim. Adicionar renda fixa. Ele não vai mostrar a volatilidade, né? Mas dá pra gente ver, ó, IPCA mais 10. Vamos ver. Tirar um pouco de zoom aqui para ficar melhor. Olha lá, IPCA mais 10%. Então perceba que aqui não está mostrando o que seria a volatilidade real de um perfil agressivo. Ela balançaria muito mais aqui em períodos de crise, por exemplo, durante 2020, que foi a crise do Covid. E teria caído às vezes até abaixo aqui da linha do IMAB5. Mas no longo prazo, aqui a gente consegue visualizar o potencial de rentabilidade, né? O IPCA mais 10% rendeu quase 1000% a mais do que o IMAB5, né, que seria o benchmark da carteira moderada. Então, perfil agressivo, a gente vai buscar uma rentabilidade muito maior, né, no longo prazo do que o perfil moderado. Mas, por que eu estou mostrando isso para você? Porque justamente a indexação de todos esses perfis, que não é o conservador, que não é a pessoa que já atingiu seus objetivos, que já está em um momento ou que tem uma versão muito grande a risco, os outros dois perfis a gente vai buscar uma rentabilidade indexada à inflação, indexada ao IPCA. A gente vai sempre buscar render o IPCA, ou seja, render a inflação mais alguma coisa, uma rentabilidade real. E por que isso? Porque a gente vive em um país emergente, né? Um país em desenvolvimento, assim como o caso da Argentina, né? Que era o caso aqui da notícia que eu estava mostrando. O nosso caso, aqui a gente tem instituições mais sólidas, a gente tem uma inflação historicamente já mais controlada do que a Argentina, mas, né, as contas públicas do governo e tudo mais controladas. Mas nós temos, sim, uma inflação alta, historicamente falando. Se a gente pegar os últimos 20 anos, o IPCA, nosso principal índice de inflação, ele teve uma correção, né? Ele teve uma performance, entre aspas. O IPCA, ele teve uma média anual nos últimos 20 anos de 6%. Então, se a gente pegar 6% ao ano durante 20 anos, isso causa um efeito muito grande de perda de poder de compra da moeda. Então, se a gente tivesse, sei lá, R$1 milhão lá 20 anos atrás, que era muita grana. Se a gente ficasse com esse 1 milhão parado, sem fazer nada, e tendo esse efeito da inflação de média de 6% ao ano, até hoje, esse 1 milhão, ele vale muito menos hoje do que 20 anos atrás, né? Seria possível fazer uma conta aqui, mas é um cálculo mais complexo, demoraria um tempinho aqui, eu não vou fazer no vídeo, mas esse 1 milhão de hoje, eu diria, chutando muito por cima, eu diria que há 20 anos atrás ele valia algo como talvez uns 30 milhões de reais atuais, né? Então é algo bem diferente. Então a inflação, mesmo que em percentuais mais baixos, né, no caso de 6% ao ano, ao longo de muito tempo ele faz um efeito catastrófico. Agora você imagina o caso aqui da Argentina, que está batendo 140% de inflação anual. Olha o quanto que isso é perverso para a economia. Esse caso aqui, né, as pessoas estão falando lá, eu não consigo comprar mais uma calça jeans, né? Teve um relato aqui até, não sei se eu marquei aqui, mas a calça jeans lá, por exemplo, que é um item, assim, calça jeans não é um item de luxo, né?
Calça jeans, inclusive, se eu não me engano, ela surgiu durante a corrida do ouro nos Estados Unidos e era um tecido que o cara tinha levado esse tecido para montar barraca, né? Quer ver? Vamos pegar aqui a história da calça jeans. Vamos confirmar essa história aqui. Será que essa... Acho que aqui deve ter, né? História de jeans. Vou pegar uma página aqui mais... Aqui, ó. Globo.com. Olha lá. Foi criada na França. Em 1800. Se eu não me engano, o tecido foi levado por um imigrante, né? Aqui, ó. Ah lá, foram patenteados nos Estados Unidos em 1873 por Jacob Davis, um alfaiate, e Levi Strauss, dono da fábrica de tecidos em São Francisco. Eles levaram, se eu não me engano, para fazer o tecido, para fazer barracas para as pessoas que estavam trabalhando na coisa do ouro. Só que aí chegando lá, eles notaram que todo mundo já tinha barraca e tudo mais e não ia conseguir vender o tecido. E aí eles viram que as calças que as pessoas estavam usando na mineração eram calças que acabava, pelo trabalho duro ali, né, acabavam estragando muito rápido e tudo mais, e o tecido era muito resistente, né, o jeans. E aí eles criaram calças e foi um sucesso, né, porque eles passaram a vender para os trabalhadores, que eram calças que acabavam durando mais, né. Então, é um tecido que historicamente, né, e assim, pelo valor e tudo mais, lógico que tem calças jeans de marca que são mais caras, né, por conta da marca ali, mas em geral você consegue comprar uma calça jeans valores muito baixos em relação à renda média ali da população do mundo inteiro, na verdade, quase, né, tem países que a situação é feia, mas no caso de Argentina, que países subdesenvolvidos, América do Sul aqui, é um item acessível. No caso da Argentina lá, aqui na notícia da Reuters aqui, entrevistaram pessoas falando das calças jeans já representando 1/3. Deixa eu ver onde que fala aqui. Representando 1/3 do salário mínimo já da população. Então, imagina só. Você vai comprar uma calça jeans e ela custa 1/3 do salário mínimo, né? As pessoas estão tendo que comprar só roupas usadas lá e tudo mais. E isso é um processo. A inflação ela é muito perversa, porque isso aconteceu muito rápido lá, né? Uma quebra. Isso aqui, na verdade, é um final de um ciclo de crédito argentino, né? Por que acontece essa inflação tão alta? Basicamente, isso aqui é um imposto que o governo está passando para a população para pagar suas contas, né? Então você tem, por isso que é tão importante, né? Tá tão em voga agora esse assunto de metas fiscais do governo, né? Aí o Lula fala uma coisa, o Haddad fala outra, e o mercado fica sem saber, né? Juros disparam, etc., justamente por esse tipo de coisa, porque as contas públicas elas vão descontrolando, e diferente de uma família, né, uma empresa que pega um empréstimo para pagar suas contas e a hora que acaba o dinheiro acaba, né, dá calote, né, o governo ele tem uma possibilidade de não dar calote, que normalmente ela sempre é a opção que o governo segue, que é passar essa conta através, né, da inflação, você desvalorizar a moeda e ao mesmo tempo, como a sua dívida pública normalmente ela está indexada ali, ela é delimitada em um certo valor, uma certa quantidade de moeda, ou seja, sei lá, 50 bilhões de reais, né? Então se você desvaloriza o real, fica mais fácil, essa dívida ela diminui, né? Você consegue
pagar ela mais fácil, né? E vai deixando ela rolar, vai rolando e tudo mais. Então é uma forma de o governo resolver, empurrar com a barriga, né, esse problema de dívida governamental, e quem se ferra é a população, né? Numa situação como essa, onde na Argentina as pessoas diminuíram muito o poder de compra, né, da moeda. Isso quebra a economia deles, né, desfaz vários negócios, impossibilita o cálculo econômico, né, impossibilita novos investimentos, principalmente investimentos de longo prazo, que são capital intensivo, né, que precisa de muito capital para se tornarem viáveis e tudo mais. Isso é um devastador, né? Devastador. E aí chega numa situação dessa e o principal, né, a principal mensagem é que ninguém tá, principalmente nos países em desenvolvimento aqui, né, o Brasil, a gente não tá fora dessa possibilidade aqui, né? A gente não tá como é que eu diria assim, a gente não é imune, né, a um governo que decida gastar mais, que decida imprimir mais dinheiro e aumente a inflação, né, como uma forma de resolver esses problemas econômicos. Para você entender melhor, até eu posso fazer uma metáfora assim de como que acontece esse processo, como que é possível, né? Você pode ficar pensando, talvez você é uma pessoa que não estuda muito sobre essas questões econômicas. Para você visualizar como que a inflação acontece, só você imaginar o seguinte, porque assim, as pessoas elas ficam pensando, elas separam o dinheiro, elas não veem o dinheiro como algo, como um produto, né? Como algo que tem preço, né? E o dinheiro, ele é um produto como qualquer outro, ele é como se fosse uma commodity, como se fosse um metal precioso, é como se fosse, sei lá, soja, uma soft commodity, alguma coisa do tipo. É oferta e demanda, né? Então, as pessoas às vezes, por não ter essa visão, elas ficam sem entender o que é a inflação. Elas não conseguem entender como que isso acontece na prática, porque elas não entendem que a impressão, né, de dinheiro, como que isso pode empobrecer as pessoas, sendo que as coisas não somem do nada, né? Então você pode imaginar uma economia como a Argentina, por exemplo, quando o governo imprime dinheiro, as fábricas não desaparecem, né? As empresas não desaparecem do nada, né? Os prédios, as máquinas, os carros, nada desaparece, né? Então as coisas ainda estão lá, as empresas ainda estão lá, os negócios, as marcas e tudo mais. Então fica difícil, né, abstrair para a maioria das pessoas entender como é que acontece esse processo. Por que as pessoas ficam mais pobres do nada, assim? Por que a inflação começa a subir do nada? Mas você pode imaginar que se você usar inclusive o exemplo da calça jeans, imagina o seguinte. Imagina que no Brasil, vamos supor que existam 1 trilhão de calças jeans, né? Porque a gente tem uma população de 200 milhões de pessoas. 1 trilhão é muita coisa, né? Vamos dizer que existam, sei lá, umas 5 calças jeans por pessoas na média no Brasil. Então a gente tem, sei lá, 1 bilhão de calças jeans no Brasil. Imagina 1 bilhão aí. E aí, vamos supor que o preço médio das calças jeans no Brasil seja de... Mesmo se a gente pegar as usadas, as novas, todas, vamos supor que o preço médio delas seja de R$70. Alguma coisa do tipo. Então a gente tem 1 bilhão de calças jeans e o preço médio de todas as calças desses 1 bilhão de calças jeans são R$70. Então se a gente fizer a conta aqui, né, pra gente saber quanto que vale essa total aqui, né? 1 bi aqui, 1 bi de calça jeans vezes R$70. Então a gente tem 70 bilhões de reais, né, de calças jeans, um estoque de 70 bilhões de reais de calça jeans no Brasil.
Se você, do nada, joga, sei lá, chega um helicóptero dos Estados Unidos aqui e joga mais 10 bilhões de calças jeans. Concorda comigo que esses R$ 70, eles já não vão deixar de ser R$ 70? Porque se com 1 bilhão de calças jeans disponível no mercado, como estoque, na população toda, o preço médio delas seriam de R$ 70. Se a gente joga mais 10 bilhões, se a gente aumenta o estoque em 10 vezes, né? Você concorda comigo que as calças jeans elas tendem a ficar mais baratas? Né? Porque fica mais fácil. Pensa, se a pessoa que tinha, sei lá, tinha sei lá, 10 calças jeans, ela chega, cai mais 10 para ela. Qual que é a possibilidade dela vender? Que exemplo bom, né? Qual que é a possibilidade dela vender um excedente ali? Ela não vai usar todas as calças jeans, mas ela ficou com 20 agora. E aí fica sobrando lá, sei lá, ela quer vender 5. Aí ela, se ela tá descartando assim, aquilo passa a ter menos valor para ela, né? Então ela pode cobrar menos, ela pode cobrar 50, ela pode cobrar 40 para vender, né? Então esse esse mesmo processo, essa mesma dinâmica, ela acontece com o dinheiro, né? Com a moeda de um país. Quando o governo não consegue arrecadar, né? A economia está desacelerando, ele não dá segurança jurídica para as empresas operarem, né? As empresas começam a desfazer investimentos, começam a deixar de crescer seus negócios, ou tem uma crise, acontece alguma coisa, diminui a arrecadação, os gastos do governo normalmente tendem a crescer, né? O governo ele tem um incentivo para sempre estar gastando mais, por questão de política ali, né? Para se reeleger e tudo mais. Então a tendência é que os governos eles tenham essa diminuição aí da arrecadação e aumentem seus gastos. E aí eles vão ficando cada vez mais endividados, vão emitindo mais dívida, e aí tem que pagar essa dívida e tudo mais. Então, assim, é uma bola de neve que vai acontecendo ao longo do tempo. Isso é o que a gente chama de um ciclo de crédito, né? E ao longo dos anos vai chegando num ponto que o governo ele não tem credibilidade mais para pegar nova dívida, para emitir nova dívida, né? E a partir desse momento ele passa a imprimir dinheiro, né? Ele tem essa possibilidade através de Banco Central ali, durante crise e tudo mais, ele acaba imprimindo dinheiro, né? Durante a pandemia a gente teve uma impressão massiva de dinheiro, né? De moeda ao redor do mundo, no mundo todo praticamente. Os bancos centrais emitindo muita moeda. É como se tivesse chegado aquele helicóptero das calças jeans jogando mais calças, aumentando o estoque de dinheiro. E aí o valor desse dinheiro ele cai, né? É mais dinheiro disponível, fica mais fácil. O dinheiro, o preço do dinheiro, que são as taxas de juros, elas caem, né? O valor do dinheiro cai. E quando acontece isso, é justamente esse processo inflacionário. Então percebo que é uma questão de oferta e demanda, assim como qualquer outro produto. Todos estamos suscetíveis a passar por isso, né? Os Estados Unidos, por exemplo, chegou a bater esse ano uma taxa pontualmente ali, né? Subiram taxa de juros para controlar isso, mas o IPCA deles lá chegou a bater quase 10%. Então todos estamos suscetíveis a isso. A principal mensagem que fica, né, é que a gente, principalmente pensando nos nossos investimentos, no planejamento financeiro, nas finanças, a gente precisa se organizar, investir em tipos de investimentos que vão cobrir a perda do poder de compra da moeda, né? A gente precisa ter uma rentabilidade real, sempre acima da inflação. Então, se você é um daqueles investidores de imóveis preguiçosos, né? Se você é um daqueles investidores de imóveis preguiçosos que só anota lá no caderninho, anota na planilha quanto que você gastou para investir no imóvel, e depois as receitas de aluguel ou de venda desse imóvel,
não considera custo de oportunidade do dinheiro, você não põe nem um CDI ali na conta, você não coloca o IPCA ali na conta para entender se você está tendo uma rentabilidade real, não projeta. Sinto muito, cara, mas você está fazendo isso errado, né? Você está sendo muito amador, é, tá sendo um investidor preguiçoso mesmo, né? Não está estudando, não está entendendo o que você está fazendo e só está seguindo a onda aí, a manada, e aí você vai quebrar a cara, porque tem ciclos também nos imóveis e provavelmente a hora que você está entrando achando que está mais legal é a hora que tá próximo de dar ruim, tá? Então, por isso que a gente nos perfis moderado e agressivo, igual eu falei, no moderado a gente usa como benchmark o IMAB5, no agressivo a gente usa o IPCA mais 10, né? Para que a gente garanta, né, que ao longo do tempo a gente vai ter um crescimento de poder de compra desse patrimônio, que a gente vai realmente acumular patrimônio para ter renda passiva lá na frente, para ter uma segurança, né? É importantíssimo também se proteger do efeito cambial, né? A grande parte da inflação, principalmente aqui no Brasil, ela vem do próprio câmbio, né? Nos últimos 5 anos a gente teve uma estabilidade relativa, razoável, né? Historicamente falando, no Brasil a gente teve uma estabilidade razoável na nossa taxa de câmbio, aí, com o real comprando, né, um dólar comprando R$ 5 e tal. Mas esse não é o histórico, né? Inclusive, acredito que é uma oportunidade atualmente, principalmente vendo a trajetória que a gente tem do governo, né, na parte econômica e tudo mais. É sim uma oportunidade para dolarizar um percentual do patrimônio, né, para ter um investimento lá fora, principalmente, né, dar uma blindada também em relação à parte geográfica, jurisdição aqui brasileira, né, colocar um pouco de patrimônio em contas americanas e tudo mais. A taxa tá vantajosa para fazer isso atualmente. Se a gente pegar historicamente falando, a gente faz bastante tempo que a gente não tem uma estabilidade tão grande assim, de tanto tempo igual a gente está tendo agora no real. E muito muito disso se dá não por a gente estar fazendo a tarefa de casa, mas sim porque o resto do mundo está piorando, né? E não porque a gente está melhorando, mas porque o resto está piorando, né? Com as guerras, né? Durante a crise do Covid, a desglobalização, tem muita infraestrutura saindo, né? Muito capital saindo de China, né? Que iria para a China, está indo para México, Brasil, etc. E a gente se beneficia de um câmbio melhor, né? De uma maior demanda pelo real em relação ao dólar. Mas esse não é o padrão, né? Historicamente falando, isso é algo que não deve se sustentar para os próximos 10, 20 anos aí, tá? Então, não seja um desses investidores preguiçosos aí que só faz conta em real, que não considera inflação, que não considera custo de oportunidade do dinheiro. Eu venho de uma família de pecuaristas, né? De produtores rurais. A gente trabalha com pecuária até hoje, com agricultura. E aí, isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer também nessa área assim, do campo, né? Os produtores rurais também são parecidos com esses... Tem esse comportamento de gestão de negócio parecido com esses investidores preguiçosos de imóveis que eu falei. Né? Muitos não sabem nem o custo de produção deles, não consideram o custo de oportunidade do dinheiro também, não consideram essa parte financeira do negócio que eu estava falando. Então isso é bem cultural. Inclusive, muitos desses investidores preguiçosos de imóveis são justamente os produtores rurais, né? Muitos produtores rurais que, é claro, que não são 100%, né? É a grande maioria, sim, né? Isso é verdade. Que não faz conta, né? É a grande maioria. Esses vão sendo filtrados, né? Estão sendo tirados do negócio ao longo do tempo. As margens vão tirando eles
da atividade ao longo do tempo. Mas esses são a grande maioria, inclusive, que são os investidores preguiçosos que acabam sobrando dinheiro ali do negócio, da produção, da atividade rural, e acaba investindo em imóveis também, porque não quer nem estudar um pouquinho para saber o que ele está fazendo, e acaba aplicando ali em imóveis sem fazer muita conta, né? Isso é uma grande realidade no Brasil como um todo, porque o Brasil tem esse perfil mais agrícola, né? Grande parte do PIB está realmente passando pela agricultura, e esse é, como eu falei, né, um percentual da população que, historicamente falando, se sustentou em variáveis do negócio que não estão muito ligadas à parte da gestão, e não tiveram muito essa pressão de profissionalização, mas, né, ao longo dos últimos talvez 50 anos aí, mas nos últimos 10 anos já está filtrando muito mais, né? Principalmente se a gente tiver alguma crise aí para frente, isso vai se intensificar, certo? Então, não seja um desses investidores preguiçosos aí. Considere custo de oportunidade de dinheiro, considere a inflação. Não deixe as coisas soltas assim, porque senão você pode terminar lá mais na frente, no seu futuro, tendo que comprar roupas usadas e não conseguindo comprar uma calça jeans, por exemplo, como é o caso dos argentinos, que é uma realidade muito triste, mas, né, acaba sendo quase que uma tragicomédia, né? Porque não deixa de ser um reflexo das atitudes da população também, dos votos que fizeram, das ideias que defenderam, né? E acabam tendo que lidar com a realidade, né? Então, fico por aqui.